Voltando agora para falarmos sobre jornada em itinerário, uma jornada especial, um tipo especial de jornada que é desenvolvida, por exemplo, no carro, no ônibus, na van, no meio de transporte até o local de trabalho e para o seu retorno. Vejam que, regra geral, o tempo que eu gasto me locomovendo até o local de trabalho e retornando não é considerado jornada de trabalho. Se eu, infelizmente, perco 1, 2 horas indo, 1, 2 horas voltando, são 4 horas do meu dia que não serão remuneradas, que não serão consideradas jornada de trabalho. Porque, regra geral, o tempo de deslocamento não é computado na jornada, mas ele pode vir a ser. Pode vir a ser se presentes os requisitos que constam no artigo 58 da CLT e súmula 90 do TST, porque esses requisitos vão qualificar esse tempo perdido no trânsito como jornada em itinerário, jornada no itinerário, jornada desenvolvida no deslocamento. Mas quais são esses requisitos que vão qualificar a jornada como in itinere? Se nós analisarmos o artigo 58, parágrafo 2º da CLT, e se nós pegarmos também a súmula 90 do TST, nós vamos perceber que os requisitos são esses daqui. Vejam, eu preciso de um local de difícil acesso ou não servido por transporte público regular. Então, o meu local de trabalho é de difícil acesso ou não servido por transporte público regular. Tendo em vista essa dificuldade de se chegar ao trabalho, por não ter transporte público, por ser o local de difícil acesso, o que o meu empregador faz? Fornece a condução. Vendo que haveria uma grande dificuldade dos empregados chegarem até o local por não possuir transporte público regular ou por ser um local de difícil acesso, vem o meu empregador e fornece a condução. Fornece um carro, fornece uma van, um ônibus para levar e trazer os empregados. Vejam que, se o local é de difícil acesso ou não ter servido por transporte público regular e a condução é fornecida pelo empregador, temos aqui os dois requisitos que vão qualificar aquele tempo gasto como horas in itinere, como jornada de trabalho. Então vejam, se eu saio da minha casa no ônibus da empresa, vou até o local de trabalho e depois retorno também no ônibus da empresa, o meu tempo de deslocamento na ida, 1 hora, e a 1 hora do retorno, já serão computados como jornada de trabalho. O que significa dizer que eu já cumpri quantas horas da minha jornada? 2 horas da minha jornada. Da minha jornada normal de 8 horas, eu já cumpri 2 delas em itinerário. Logo, no local de trabalho, eu só poderei trabalhar mais 6, porque as 6 horas trabalhadas no local com as 2 horas em itinerário, chegarei ali na jornada máxima de 8 horas. Então, se presentes esses dois requisitos, eu já vou considerar, eu já vou computar aquele deslocamento na jornada. Trabalharei apenas o restante para se chegar até as 8 horas. Caso eu venha a trabalhar mais, vamos ver que são devidas horas extraordinárias. Só que antes disso, nós temos 2 pontos aqui importantes ainda. Uma coisa é não ter transporte público regular, como consta no artigo 58, parágrafo 2º, e que é repetido pela súmula 90. Uma coisa é não ter transporte público regular. Outra coisa é ter transporte público, mas insuficiente. O transporte público existe, mas ele é insuficiente. O transporte público existe, mas, por exemplo, os ônibus que vão e voltam para aquele local de trabalho possuem horários incompatíveis com a jornada que eu tenho que desenvolver naquele local. Então, uma coisa é ter insuficiência de transporte. Transporte tem, mas é uma bela porcaria. Ônibus tem, mas vive lotado, vive quebrando, vive atrasando. Ônibus tem,
mas são horários incompatíveis. Eu não consigo compatibilizar o meu horário de trabalho com o horário do ônibus. Quando eu já saí da empresa, o ônibus já foi. Quando eu tinha que sair de casa, o ônibus já foi. Ou seja, eu não consigo pegar aquele ônibus. Em virtude dessas situações, insuficiência e incompatibilidade, o que faz o meu empregador? Fornece a condução. Nós temos que analisar agora se a insuficiência do ônibus pode ser aqui equivalente à ideia de não termos ônibus, transporte público. A incompatibilidade de horário, será que pode ou não ser equiparada à inexistência de transporte público? Isso que nós vamos ver e com base na súmula 90 do TST. Vamos lá. O transporte público, ele é insuficiente. Não é bom, tem pouco ônibus, vive quebrando. A gente chega num ambiente de trabalho igual sardinha dentro da lata, todo amassado, todo troncho, mas a gente chega. O transporte é insuficiente, mas existe. Concordam comigo? O transporte existe. É uma boa porcaria, mas existe. Ele é insuficiente, mas existe. Logo, nós não vamos falar em horas em itinerário. Pode até o empregador fornecer um ônibus, fornecer a condução, mas ele não estará fornecendo porque há necessidade. Não. Ele estará fornecendo por comodidade, para você se sentir melhor, para você chegar mais descansado, mais tranquilo, menos estressado no local de trabalho. Só que vejam, as horas em itinerário, elas são devidas quando o empregador fornece a condução por necessidade, porque não tem outra forma do empregado chegar para trabalhar. Não é o caso aqui. Nessa hipótese de insuficiência, nós não teremos jornada em itinerário. Não teremos jornada em itinerário. Se o empregador fornecer a condução, fornecerá por comodidade. O que significa dizer que aquele tempo que eu gasto indo e voltando no ônibus não será jornada de trabalho, não será considerado jornada de trabalho. Ele não é uma jornada em itinerário. Na incompatibilidade já é diferente. Se os horários são incompatíveis, é a mesma coisa que dizer que não existe transporte público regular para o Bruno. Vejam que se os horários são incompatíveis com o trabalho do Bruno, se o horário da condução é incompatível com o trabalho do Bruno na empresa, é a mesma coisa que dizer que para Bruno não existe transporte. E aí vem o empregador e fornece a condução. Está fornecendo para a comodidade do Bruno ou por necessidade do Bruno? Por necessidade do Bruno, porque os horários são incompatíveis, não servem para ele. Então, quando a gente fala de incompatibilidade de horários, nós temos que colocar aqui que é hipótese, sim, de jornada de trabalho em itinerário, que é hipótese de jornada em itinerário. Por quê? Porque aqui a condução está sendo fornecida por necessidade. Então, essa história de comodidade e necessidade, ela nos ajuda a saber se eu tenho ou não jornada. Se o empregador forneceu por comodidade, eu não tenho jornada em itinerário. Se ele forneceu por necessidade, eu tenho jornada em itinerário. Para a gente fechar, galera, falei para vocês o seguinte: se eu tiver jornada em itinerário, se aquele tempo de deslocamento for considerado jornada em itinerário, eu tenho que incluir aquele tempo de deslocamento na jornada do Bruno para que ele não trabalhe mais do que 8 horas. Então, se o Bruno gastou 2 horas em itinerário, ele vai trabalhar no máximo 6. Se o Bruno trabalhar 8 horas no local de trabalho, olha o que vai acontecer. Se o Bruno trabalhar 8 horas no local de trabalho e tiver mais 2 horas em itinerário, ele estará trabalhando 10 horas diárias. 10 horas diárias nos deixa claro que existem horas extraordinárias, que são devidas horas extraordinárias. Então, essa daqui que é a ideia, leiam
a súmula 90, leiam o artigo 58, parágrafo 2º, para lembrarmos os principais pontos de jornada em itinere. Tchau, tchau, bons estudos.